Esses dias eu assisti a um vídeo de uma fila brasileira do canil Puri Moreno que estava com seu focinho cheio de espinhos. Parece que um porco-espinho tinha invadido o canil e a fila brasileira o capturou, o matou. Mas como assim, Valmir? Não dizem por aí que fila brasileiro não tem caça? Olá, eu sou o Valmir Raia, você está no Fila Brasileiro Tradicional e no vídeo de hoje eu vou contar o que possivelmente ninguém nunca te contou sobre o instinto de caça, no nosso caso do Fila Brasileiro. Primeiramente, é muito importante você entender que todos os cães, absolutamente todos, têm um instinto de caça e um instinto de defesa. O que acontece é que, no caso do fila brasileiro, o instinto de caça ele é menos elevado que o instinto de defesa. Ou seja, o fila brasileiro tem um instinto de defesa mais elevado que o instinto de caça. No caso dos pitbulls, por exemplo, eles têm um instinto de caça mais elevado que o instinto de defesa. Mas isso não significa que o fila brasileiro não tenha instinto de caça e que o pitbull não tenha instinto de defesa. Acontece é que, nesses cães, um prevalece sobre o outro, um predomina sobre o outro, né? Bom, mas quais são os elementos, por exemplo, do instinto de caça? Vamos imaginar, por exemplo, que o instinto de caça ele tenha sido acionado pelo gatilho da fome, né? Então, o animal está com fome, ele vai procurar uma caça, ok? Então, o primeiro elemento do instinto de caça é a perseguição, onde o animal persegue a sua presa. Um segundo elemento é o filar, onde o animal fila a sua presa, né? O terceiro elemento é o combate. Vamos imaginar, por exemplo, o fila brasileiro combatendo um javaporco, né? O javaporco vai combater o fila, vai causar algum dano, mas o fila vai segurar, né? Porque filou, vai segurar até matar, que é o quarto elemento, o matar. Então você já tem dos elementos básicos, existem outros, né? Como farejar e tudo mais, mas os básicos: perseguir, filar, combater, matar e o último, comer. Então, quando se fala de instinto de caça, é muito mais abrangente do que o que as pessoas têm dito por aí. O que acontece é que, como o fila brasileiro tem um instinto de defesa mais elevado que o instinto de caça, ele vai preferir afugentar a presa, né, ou o invasor, ou ele vai preferir evitar um combate, em alguns exemplares, ok? Por quê? Porque ele está usando o seu instinto de defesa. Ele pode latir, né? Ele pode ir para cima, ameaçar, tudo. Vários cães filam. O que depende de você encontrar um cão que fila ou não é a seleção. Então, você consegue encontrar, por exemplo, um cão que fila, ó, o Thor, um cão que fila, um fila brasileiro que fila, que combata, em vários plantéis, como do OFB, do CAFIB, do CBKC. O importante é fazer um trabalho de seleção adequado à sua necessidade. Então, por exemplo, quando se fala de instinto de caça, você não pode pensar só no elemento, como as pessoas têm pensado, só no elemento do filar. Ah, o fila brasileiro, alguns exemplares não filam, então o fila brasileiro não tem caça. Isso é uma bobagem, né? A pessoa que fala isso, provavelmente ela não sabe o que significa instinto, não sabe quais são os elementos básicos do instinto de caça e fala uma coisa dessa. Valmir, eu tenho um fila brasileiro e eu moro na zona urbana. Então, como é que eu posso fomentar o instinto de caça do meu fila brasileiro? Você pode usar, por exemplo, o cabo de guerra, né? Onde o seu cachorro vai morder o cabo, vai apresar o cabo de guerra, né? E vai entrar, por exemplo, em um combate com você. Então, você, dentro do aspecto do uso do cabo de guerra, você consegue fomentar dois elementos do instinto de caça: o elemento do filar e o elemento do combater. Você pode combater o seu cachorro dando alguns tapas nele, né? Claro, sem machucá-lo, né? Provocando ali, por exemplo, um combate, fingindo uma mordida e tudo mais. E você consegue fomentar, nesse caso, usando o cabo de guerra, o instinto de caça, o elemento
filar, né? O elemento filar e o elemento combater. Eu espero que tenha ficado claro essa questão do instinto de caça, ok? Todos os cães têm, uns com mais um nível mais elevado, outros menos, mas todos têm. Você tem o fila brasileiro, o seu cão tem o instinto de caça, ok? Esse foi um vídeo voltado para esse aspecto. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye. Até mais. Demorou para sair aqui. Até mais, galera.